Se você acha que já viu gente má, é porque nunca conheceu esses vilões aqui. Eles não são só vilões, são criadores de trauma em forma de anime. Um fez experimento com a própria filha, o outro a garotinha que bate com panela fervente na melhor amiga. E o pior de tudo, a maioria não tem finais aonde são pagos na mesma moeda. Eu sou Levi e hoje prepara que a raiva vai ser grande, porque vamos conhecer os maiores filhos da p dos animes. Bora lá! Cuidado que durante o vídeo pode conter alguns spoilers. O Alquimista do Trauma, Show Tucker, The Full Metal Alchemist. Irmãozinho! Aqui é o momento que você sente mais raiva de um humano em um anime. Esse cara aqui é o Alquimista do Trauma coletivo. Ele pegou a própria filha, a Nina, que tinha apenas 4 anos, e o cachorro da família e fez o quê? As meninas super poderosas! Sim, ele fez uma quimera, ou seja, fundiu os dois. E o pior ainda é que depois ele ainda teve a audácia de dizer ela ainda consegue falar. Tá brincando comigo, pegadinho? Show Tucker não tem redenção, não tem arco de vilão, ele só aparece pra te lembrar que existem humanos capazes de serem um verme. Mas o que dá mais raiva ainda é que ele não teve uma morte onde é torturado, ou pior, infelizmente. A criança malcriada, Satoko Hojo, de Higurashi. Essa aqui é a criança mais filha da p que você vai ver hoje. Ela matou e torturou a própria melhor amiga diversas vezes. E por quê? Porque ela não queria estudar. Mas calma que não é só por isso. Satoko e Rika eram inseparáveis, até que foram para uma escola prestigiada. O sonho de Rika. Já Satoko só queria continuar se divertindo com a amiga. Mas a escola era de gente bem fresca. Satoko odiava estudar e Rika começou a se afastar e se tornar mais adulta. E aí Satoko simplesmente pirou e ganhou o poder de reviver infinitos ciclos de tempo por uma entidade. Claro, com uma condição. Sempre ela precisava morrer depois da Rika, que inclusive já estava em um ciclo há mais de anos. E foi assim que começou a filha da putagem em forma de looping. Satoko fazia de tudo para matar a amiga de novo e de novo, das piores formas possíveis e pelas pessoas que amava. Rika era esfaqueada, afogada, sufocada, até cortada viva ao meio, enquanto Satoko ria e assistia. Tudo isso porque ela queria que a amiga atingisse um colapso mental e desistisse dessa ideia de ir para essa escola. E eu vou te dizer que o final dessa obra não me desceu. Simplesmente fiquei com ódio. O jogador de LoL Grift, de Berserker. Esse aqui é o tipo de pessoa que você olha e pensa, esse cara com certeza deve jogar LoL. Mas na real é o filho de uma p mais traiçoeiro de todo mundo dos animes. Ele começou com aquele papinho motivacional. Eu quero meu próprio reino, quero conquistar o mundo com meus amigos. E pegar no seu espadão, Guts. O Guts acreditou, a Casca acreditou. O time todo do São Paulo acreditou que ele era do mesmo time. Porém, Grift estava jogando xadrez com todos. E aí, quando ele teve uma crise porque o Guts saiu do grupo, sem, claro, lhe mostrar o ganso albino asiático. E aí, Grift surtou. Ele foi meter um coito com a princesa do reino só de sacanagem. E aí ele se lascou. Aí pegaram ele, torturaram por um ano, fazendo, claro, ele assistir a segunda temporada de The Last of Us sem descanso. Aí, claro, a tropa foi salvar o cara. E quando conseguiram, ele invoca um ritual satânico, entrega todo mundo pros demônios e se transforma em um dos God Hand. E assim, Casca foi, você sabe, destruindo totalmente a sanidade dela, e isso tudo na frente de Guts. Perde um olho tentando salvá-la. Claro, o filho que estava dentro da barriga dela foi totalmente corrompido e transformado em metade demônio, metade humano. Aí ele uniu o mundo humano com os dos monstros, liberando demônios na Terra e tudo virando um pesadelo. Ou seja, ele sem dúvidas é o pior de todos. O implantador de sorrisos, Orochi de One Piece. Esse cara é o pior vilão de One Piece. Assim que sentou no trono de Wano, o povo já entendeu o erro. Putz, estou lascado. Primeira coisa que ele fez, tacou fogo na casa do Oden com a esposa ainda dentro.
Isso mesmo, o cara não esperou nem esquentar o trono e foi esquentar a esposa dos outros. E não parou por aí, durante 2 décadas ele e Kaido fizeram de Wano um inferno, com escravidão, tortura, tráfico de armas, experimento com humanos, criou o Bolsa Família, mas a pior coisa que ele fez foi distribuir alimentos falsos, ou seja, uma Bolsa Smile, para a população mais pobre, porque simplesmente não gostava das expressões tristes. Aí ele deixou todos com a perda permanente de expressar emoções, deixando apenas a expressão de risadas. E nessa palhaçada veio a cena mais revoltante e sentimental, cena de Azuis sendo sacrificado e as pessoas, inclusive a filha menor dele, chorando de rir dele. Claro, foi nesse momento que Zoro e a gente, claro, percebeu e ficou com sangue nos olhos. E a gente mais lágrimas ainda, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo que viu essa cena teve vontade de ver 5 minutos de conversa entre Zoro e ele. O adolescente revoltado Light Yagami de Death Note. Esse cara começou com o objetivo certo, mas claro, ele se perdeu no meio do caminho. Ele começou com um objetivo muito bom: eliminar a raça mais nojenta da Terra, aquela que você compra um celular que vale quase um rim, parcelado em 20 vezes com muito esforço, e aí o que acontece? Sim, te roubam no outro dia. E assim o pensamento dele era de deixar apenas pessoas de bens, gentis e trabalhadoras viverem suas vidas em paz. Mas quando ele tentou matar o L na TV, infelizmente ele perdeu seus ideais, pois na teoria ele matou apenas um inocente CLT. E depois foi pior ainda, ele foi a níveis de tentar ser um deus e ainda tinha planos de punir até mesmo pessoas preguiçosas. E em sua jornada, ele manipulou pessoas, até mesmo a própria família, usou o sentimento de mulheres para atingir seu objetivo, matando inclusive uma delas, e fazer tudo e todos se tornarem peças de um jogo. E o mais irônico, se o Kira tivesse matado só quem prestava, talvez ele estaria vivo até hoje. Mas não, o cara quis ser o deus supremo das tretas. Aí ele só virou mais um adolescente com complexo de superioridade. E claro, um caderno que mata pessoas. O verdadeiro vilão, os autores. Os autores são os verdadeiros vilões. Sim, o próprio cara que escreve a história. Porque se a gente parar pra pensar, é sempre ele que destrói o protagonista. Ou às vezes faz ele sofrer coisas absurdas. A gente vê isso em Boku no Hero e Rent a Girlfriend. Com Deku simplesmente no final, o autor caga pra qualquer romance do personagem, deixa o cara sem poderes e ainda vira um CLT. Em relação ao Kazuya, o autor simplesmente odeia o maluco, porque é apaixonado pela Chizuru. Aí vemos cenas de ela simplesmente cagando para o Kazuya, logo o melhor cliente dela, né? Claro que eles viram a cagada e tentam colocar algo para deixar menos pior do que já tá, né? Ou às vezes temos, por exemplo, os autores sádicos, aqueles que fazem o personagem sofrer de um jeito que ninguém espera. Em Re:Zero ou Berserker, que ele bota o Subaru literalmente para se lascar a todo momento. Em Guts então nem se fala, tá se lascando até hoje. Ele acorda com um tapa na cara. Mas claro que isso é da obra, o protagonista se lascar para moldar o herói. No fundo, os vilões dos animes são só fantoches. Quem puxa a cordinha é o cara atrás da mesa de roteiro. Provável que ele esteja falando na hora. Quem vamos fazer sofrer hoje? E esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa o likezera e se inscreve pra mais. Tamo junto, é nóis. ちょっと何の冗談だよ。こんなことでバレるなんて。Todo mundo morreu. Acabou.